Boa noite a todos. Nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022, o Memei Coquitlam recebe mais uma vez a companheira Cláudia Oliveira, de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, da Casa René Pesta. E Cláudia irá trazer algumas reflexões nessa noite sobre o tema O Auto Perdão a nosso favor. A Nina fará a página inicial seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos. Então, nós vamos começar com uma leitura do Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler a lição 117, Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas que se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem, de pronto, as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte a esperança do horticultor. Bom, então agora vamos fechar os nossos olhos, abrir ainda mais os nossos corações, nos entregarmos totalmente a este momento presente, a esta oportunidade maravilhosa de nos reunirmos hoje na presença da nossa querida Cláudia, que irá trazer para nós o estudo dessa casa tão maravilhosa que nos acolhe, Memei Coquitlam. Portanto, que possamos agora trazer os nossos pensamentos, o nosso coração para este momento presente e que possamos juntos aqui dar mais um passinho nessa caminhada, na reforma íntima, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos tão maravilhosos do nosso Pai, do nosso querido Mestre. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Cláudia, é com você. Que assim seja, gente. Que felicidade poder estar de novo conversando com vocês, nessa conexão incrível, né, que a internet nos permite. Pedir desculpas, eu vou precisar ficar com o meu vídeo fechado, eu abro no final para a gente se dar um oi, porque estava interferindo, né, no tráfego de dados, provavelmente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o auto-perdão, e eu usei, além, né, da nossa doutrina, né, da obra básica do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e a Revista Espírita, que trazem artigos interessantes sobre essas reflexões sobre esse tema. Eu também usei um livrinho chamado Auto-Perdão, o Aprendizado Necessário, do Rossando Klingen, que fica como recomendação
né, para leitura posterior, quem quiser aprofundar um pouco mais no tema. Então, é claro que em alguns momentos vocês vão ouvir algumas coisas que vocês vão dizer assim, eu já ouvi falar disso, talvez na internet, em alguma outra palestra. Eu provavelmente ouvi o mesmo. Eu fui colher de muitas fontes, informações e reflexões para a gente poder fazer uma costura, né, adaptar para a nossa realidade. Né? Porque é incrível que a gente ouve muitas palestras, a gente faz os nossos estudos, a gente tem muitas atividades voltadas, né, para o bem, para a valorização da vida, para a visão mais otimista do mundo, mas talvez não falemos com a ênfase que deveria ser dada ao auto-perdão. A gente fala muito sobre o perdão das faltas alheias para conosco, mas perdoar a nós mesmos é algo que é difícil. Provavelmente o perdão mais difícil que a gente vai tratar, né, na nossa encarnação. Mas é sempre importante a gente lembrar que o trabalho no bem é algo que nos ajuda até mesmo nesse processo interno de autocura. Né? Toda vez que a gente vem a uma casa espírita ou assiste online uma palestra, que a gente se conecta com algo que seja mais produtivo, mais benéfico, a gente está espalhando a mensagem de amor e de esperança. A gente está trazendo informação para as outras pessoas e a gente também entra num processo de autocura e isso pode nos conduzir ao auto-perdão. E aí, por que é importante falar sobre isso? Né? Porque é fundamental para cada um de nós, para a nossa paz interior, para o nosso avanço ao longo da nossa evolução. É importante que a gente se conecte cada vez mais com o nosso eu, né, mais profundo, ainda mais nessa época, né, que a gente ainda está passando por uma surpresa, né? Estamos nos recuperando da surpresa que 2019, 2020 trouxe para todos nós, num evento mundial cuja grandeza talvez a gente só vai conseguir avaliar mais à frente. Já que nós fomos convidados por Jesus, que é quem comanda esse planeta, e claro, como comandante, nada acontece sem a sua aquiescência, Jesus permitiu, né, que a pandemia chegasse para nos ensinar um montão de coisas. E dentro desse montão de coisas, a gente precisou aprender a lidar conosco, porque a gente vivia numa correria tão grande que a gente voltou, né? Muitos de nós estamos voltando às antigas práticas, né? E para muitas pessoas a pandemia foi um momento desagradável e que agora não reverberou em nada no seu comportamento. Mas muitos de nós não. Aproveitamos esse tempo para vivenciar a experiência de dar prova que conseguimos viver dentro daquilo que a gente acredita. Né? Projetamos para dentro de nós a doutrina, adentrando em nós o evangelho, e por conta disso, muitos de nós estão na busca de uma paz interior, de mais equilíbrio, de mais saúde mental. Até porque a gente sabe da imortalidade da alma. E aí, uma vez que a gente entende que é só o corpo que desencarna, né, que morre, a alma só, né, o espírito só desencarna, a gente passa a modificar o nosso pensamento. Né? E aí o nosso comportamento tem que acompanhar isso para que a gente possa ter coerência. E aí a gente acaba se tornando um pouco mais responsável pela condução do nosso processo, né, de auto-perdão. O que sabemos daquilo que já é revelado como a terceira, né, revelação para nós, já é um bom estímulo para a gente buscar essa saúde mental. Principalmente quando nós, no nosso movimento espírita, pessoas, principalmente jovens, em depressão, em pensamento suicida, e muitas vezes cobranças morais e cobranças que talvez nem mesmo os mais iluminados conseguiam cumprir à risca, né? Tamanha a exigência que o indivíduo se impõe. Então, precisamos mesmo falar sobre depressão, sobre saúde mental. Muito bom que a casa traga, né, esse tema para as discussões, porque isso também envolve a gente pensar no uso, né, de drogas lícitas e mesmo, isso inclui bebida alcoólica, medicamentos ansiolíticos dentro das nossas casas,
muitas das vezes usados sem comedimento, sem uma orientação de um profissional de saúde, no caso das medicações, e que ficam muitas das vezes à disposição ou de fácil acesso para jovens e crianças. Então, o que a gente fala no centro tem que estar em coerência com o que a gente vive nas nossas casas, porque a gente, senão, acaba se perdendo pelo meio do caminho. E aí a gente pode perder a nossa alegria cristã, porque não estamos conseguindo uma boa conexão, né? Então, precisamos falar sobre isso, precisamos pensar também sobre essa questão e abrir esse tabu para conversarmos mais a respeito, não só dessa questão, mas também dela, sem fazermos juízo de valor, inclusive sobre nós. Porque Jesus, em todos os momentos, nos fala que a gente não deve julgar ao outro. A gente julga a si mesmo, porque a gente está nesse hábito mental há muito tempo. Mas a gente tem que se esforçar para poder falar a respeito dos problemas sem buscar culpa, sem buscar algum tipo de justificativa no presente ou no passado que possa responsabilizar alguém. É mais importante que a gente busque as saídas, sem culpas, sem julgamento e sem essa coisa da espiral de depressão, né? Da espiral de negatividade. Então, corrigir as questões da nossa psique, do nosso cérebro, de como a gente está vivenciando, porque somos espíritos, mas estamos no corpo encarnado, né? No corpo de carne. Então, precisamos tratar os dois. Havendo necessidade de tomar a medicação, que a gente faça o uso da medicação de forma pontual ou de forma contínua, com orientação de um profissional capacitado para isso, mas que a gente não deixe de tratar a origem de todas as nossas características, tanto físicas quanto espirituais, que é realmente o espírito, né? Então, o que une, né, as medicinas, né, da carne e do espírito é a doutrina. E aí precisamos buscar o entendimento da ideia que eu faço sobre mim, né? O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre minha vida? Eu preciso saber quem eu sou. E a doutrina, ela fala disso o tempo todo, né? Estimulando em nós o autoconhecimento. Eu preciso conhecer um pouquinho dessa pessoa que eu estou hoje, né? Porque como espírito imortal, ainda tenho muitas características que nessa encarnação estão ocultas de alguma forma. Então, hoje eu preciso me conhecer, porque para fazer reforma íntima, a gente precisa pensar qual é a minha ideia de mim sobre mim. Eu preciso saber quem eu sou, então, e só então a gente vai se conhecendo um pouquinho, e aquilo que a gente vai observando em nós, o que é positivo a gente fomenta, a gente mantém, reconhece, fica feliz, e aquilo que ainda está um cadinho atrapalhado, ou que ainda está muito atrapalhado, a gente precisa ir trabalhando. E o que é legal na doutrina espírita é que ela traz sempre a história desse protagonismo para nós, né? E de um estímulo à esperança. Mas não é a esperança de ficar sentadinho esperando que as coisas aconteçam, né? Que alguém resolva por mim. É a esperança ativa, né? Do verbo esperançar. E aí também retira de nós, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, que a gente não deve ficar imerso na culpa. O remorso, a culpa, eles têm o seu papel, mas não podem predominar na nossa psique, né? Porque senão a gente fica se vitimizando e entra nessa coisa da inércia. Porque o processo evolutivo, ele é absolutamente individual e intransferível. Como Jesus conta para a gente na parábola das virgens nécias, das virgens loucas, aquelas treslocadas que se distraíram, não se precaveram, não levaram azeite extra e aí se deram mal no final da história. Jesus mostra aí que a gente estava igualzinho antes da pandemia a essas virgens loucas, essas noivas enlouquecidas. Todo mundo distraído no seu celular, fazendo compra,
buscando entretenimento a qualquer custo, entretenimento às vezes até exaustivo, que a gente não conseguia ficar muito tempo sem ter o que fazer, precisava distrair, e numa correria muito louca, uma rotina muito puxada. Todo mundo com pouquíssimo tempo para fazer as coisas, para visitar os parentes, para poder estar junto com os amigos, e aí a gente não tomou as precauções necessárias. E tal qual na parábola, na hora que soa a hora, né, a hora chega, pegou muitos de nós como essas noivas, sem azeite, para acender a nossa lâmpada. E aí, não adianta pedir para o outro, porque o outro só tem para ele. Não tem como pegar emprestado o azeite do outro, porque não sobra. Então, não adianta pedir para o outro fazer o meu autoconhecimento. Eu não posso pedir para o outro fazer a minha reforma íntima, porque é para mim, para trazer para mim a pacificação, que até então a gente talvez não tenha pensado, né? Existe um videozinho que eu recomendo, também no YouTube, um grupo chamado Amigos da Luz. Eles têm um vídeo, tem vários vídeos maravilhosos, mas tem um que fala exatamente sobre isso, que é chamado Reforma de Fachada. Você não pode pedir para o outro fazer a sua reforma. O projeto é seu. O trabalho é meu, né? É a minha reforma. Então, sou eu que preciso trabalhar. Mas, para reformar, eu não preciso jogar tudo no chão, né? A gente começa de algo que já está aqui, né? Que a gente já construiu. E, a partir dali, a gente vai melhorando na medida que a gente reconhece onde a gente precisa melhorar. Então, esse exercício mental melhora muito a ideia de mim mesmo. Então, se eu tenho, né, uma ideia mais clara, que eu sou uma pessoa que tem potência, que tem capacidade, que sou capaz de resolver as coisas e que preciso ter paciência comigo nas minhas fragilidades, eu diminuo muito o estresse sobre mim. Mas se eu sou uma pessoa que acho que eu tenho que ser forte a qualquer custo, que preciso acertar tudo, que preciso acertar sempre e de primeira, eu jogo sobre mim uma pressão que no primeiro fracasso, na primeira frustração, eu posso ter problemas muito sérios. Ao mesmo tempo, a gente vê o outro extremo. A pessoa acha que não vale nada, que não é digna, que é inepta para qualquer coisa, e aí também joga uma carga de negatividade muito grande. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Porque Deus usa a ferramenta da dor e da dificuldade para nos tirar da zona de conforto. Mas Deus nos quer felizes, né? Para a gente conseguir evoluir, não precisa ser obrigatoriamente na base da dor, mas a dor é uma ferramenta muito eficiente. Mas Deus nos quer felizes. Então, sempre teremos, primeiramente, as oportunidades para o crescimento no amor e no trabalho no bem. Então, a gente ainda precisa trabalhar a nossa maturidade espiritual para reconhecer e se perdoar, aceitar em nós as dificuldades que a gente ainda precisa trabalhar. Porque em alguns momentos a gente vai cair de novo, né? E aí começa do zero novamente e precisa levantar, como a Joana fala, em vez de ficar se lamentando, levanta e começa do zero novamente, se for o caso. A gente lembra de Paulo, quando ele fala, tem até uma passagem de Emmanuel que usa esse exemplo de Paulo, a fala de Paulo, que mesmo com as mãos erguidas para o céu, mesmo com os joelhos desconjuntados, e aí eu acrescento com a coluna doendo, o joelho, né, tremendo, os pés inchados, a gente precisa trabalhar para Jesus. E para trabalhar para Jesus, a gente precisa se conectar com a espiritualidade mais ativa no bem. Então, para que a gente possa projetar para os outros a nossa imagem tal qual ela é, e não de uma fortaleza que não é real ou de uma incapacidade que também não nos dignifica. Né? Então, para isso, preciso trabalhar o autoconhecimento, preciso saber das minhas fragilidades, porque cada vez que a gente abre uma página de Emmanuel, parece que a carapuça, né? Parece que aquele texto foi escrito para mim.
Não sei se vocês têm essa sensação, mas toda vez, às vezes, até medo de abrir um caminho em verdade e vida, de abrir um Pão Nosso, um Fonte Viva desse que Emmanuel escreveu, que eu falar, vem, né, uma chamada de atenção por conta das muitas fragilidades que nós temos. Mas são fragilidades que todos nós vamos experimentando e vamos superando. Para isso, o Rossando ele usa nesse livrinho de auto-perdão uma analogia que eu gosto muito. Imagina que você está num ônibus, né? Saiu da sua casa, tomou seu banho, está arrumadinho, na sua mochila um potinho com seu almoço, e você vai precisar pegar um ônibus. Consegue ir sentadinho no ônibus. Só que o ônibus vai enchendo, vai movimentando. Você comeu demais antes de ir para essa viagem, para o seu trabalho. E aí, o movimento do ônibus, mais a quantidade de coisa que você comeu, você não estava muito bem e ainda assim insistiu, faz com que você passe mal e acabe vomitando sobre você mesmo. O Rossando dá uma analogia um pouquinho diferente. Eu vou adaptar por causa do auto-perdão. Então, você vomita sobre você mesmo. Imagina a situação, né? Olha o amor, né, fraterno que a gente tem com a gente quando uma coisa dessa acontece. E, espertamente, né, para poder resolver rápido a situação, o que você faz? Tira a comida que estava no potinho, ou mantendo a comida, se não desse para tirar que está no potinho, mas você usa o potinho que você levou na mochila para coletar o excesso que caiu sobre você e vai para o serviço, porque não tem como voltar para casa, né? Você já está no caminho, já passou da metade da viagem, e para descer, para pegar outro ônibus, para voltar, é mais fácil logo direto para o serviço. Só que quando você chega no serviço, em vez de você resolver logo a situação, limpar tudo e seguir a vida, você fica mostrando para todo mundo o potinho sujo, com o vômito que você recolheu. Olha o que aconteceu, eu podia ter virado a cabeça para o outro lado, eu podia não ter comido tanto antes, e você fica imaginando um monte de coisas, e aí você abre o pote e olha de novo o que tem lá dentro. No final do dia, você volta para casa e leva o pote do jeito que estava e mostra para o pessoal da sua casa o pote que estava e fica olhando para aquele potinho e lembrando, revivendo, remoendo, né, aquela sensação ruim. Só que depois de um dia, o estado do negócio que está ali dentro, né, daquele dejeto que está ali dentro, já não é quando estava fresquinho, né? Ou seja, já está mais complicado. Daqui a uma semana, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, a situação só se agrava se eu não resolver mexer naquilo, limpar aquilo tudo e seguir a vida. Mas o problema é que a gente gosta muito de um potinho, né? E para a gente vivenciar o perdão, a gente precisa ressignificar uma situação. Seja uma situação que alguém fez comigo, algo desagradável, algo que me machucou, seja algo que eu fiz a mim mesmo. E que então eu preciso perdoar a mim. Porque muitas vezes a gente consegue pedir perdão ou perdoar o outro. A gente consegue pedir perdão para o outro ou a gente consegue perdoar outra pessoa. Mas a gente não consegue fazer o mesmo em relação a nós. Então, o perdão é esse movimento da gente entender que o erro aconteceu, seja lá de quem for a responsabilidade, mas é importante ressignificar aquela situação, porque, por exemplo, imagina que você é uma criança, né, e sua mãe comprou lá uma TV 5K, 4K, 3D, 5D, sei lá, uma televisão mega tecnológica, caríssima. E aí no Canadá, não sei como é que é. Aqui no Brasil, a gente vai na prestação que não acaba mais. Né? 36 prestações para comprar aquele bem e bota na sala da casa, enquanto você está, criança, jogando bola na varanda. E sua mãe falou, né, te avisou que tinha acabado de comprar aquilo, que não era para você jogar bola ali, para não correr risco de acertar a TV. Mas a gente é teimoso. E aí, quando você vai dar aquele chutão, que vai ser certeiro, na verdade, acerta a TV e quebra a TV, que nem foi paga direito as primeiras prestações. Olha a sensação agradável, de novo, que vai acontecer. Primeiro que a família vai ficar, né, com uma raiva, com uma frustração, uma situação que provavelmente você nem teve a intenção,
mas negligenciou, né? E acaba ofendendo os outros sem ter a menor intenção, mas aconteceu naquele momento. E durante um bom tempo a sua família vai olhar a televisão, vai olhar para você e vai ter aquela mesma sensação. E você que fez a besteira também vai olhar para a televisão, vai olhar para a família e vai ficar se culpando por conta disso. Só que passa o tempo. 20 anos depois, naquele almoço de família, o pai ou a mãe lembra: esse moleque era tão sem vergonha, era tão arteiro, que a gente nem tinha comprado a televisão direito, ele já me deu um chutão numa bola e quebrou a TV, novinha. E aí o que a família faz? Ri, acha graça. E você morre de rir também por causa da traquinagem que você fez, o tempo que você passou sofrendo por conta disso, mas já passou. Isso é perdão. Você relembra a situação, você revive a história, mas retira dela, ressignifica para retirar dela a questão da negatividade. Então, é a mesma lembrança, a mesma coisa, mas ressignificado do sentimento do perdão. Já não há mais aquele mal-estar. Isso é um processo, não é feito de uma hora para outra. Isso eu dei na minha história um espaço de 20 anos. Não é esquecer, né? Divaldo Franco sempre fala para a gente, quem esquece tem Alzheimer. Então, para a gente poder trabalhar o perdão, a gente precisa ressignificar. É um processo, muitas das vezes é lento, mas o primeiro passo é a desculpa. O ranço continua no nosso coraçãozinho, mas a gente consegue já desculpar. Depois, com o tempo, a gente vai raciocinando sobre aquilo. É importante repensar sobre aquela situação, reavaliar, para que a gente possa, olhando os vários ângulos, trabalhar esse sentimento para que ele possa perder a força, para que a gente possa lidar com a mesma situação de forma mais positiva e mais saudável, tanto com o outro como com a gente mesmo. Né? E esse processo envolve, como a gente falou, muitas etapas. Cada um tem o seu caminho. É importante que a gente precisa chegar num ponto em que a gente percebe que é possível seguir sem carregar esses sentimentos negativos que aquela lembrança nos causa. Né? Esse seguir vai principalmente nos dar a sensação de liberdade. Porque enquanto a gente está com raiva, com ressentimento, com mágoa, seja para os outros ou seja para nós estamos presos, né? Agarrados àquela situação. E Jesus disse para a gente que nós somos deuses, que podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais. E nos aconselha que a gente brilhe a nossa luz. Jesus aposta no nosso potencial, na nossa capacidade de superar situações que se apresentam, sejam elas provocadas por outras, sejam provocadas por nós, em qualquer etapa das muitas vidas que nós já vivemos e daquelas que a gente ainda vai viver, porque nós estamos no processo da evolução ainda no início, e todas as falas do Cristo, para nós, está sempre no imperativo. Né? A gente precisa agir, a gente precisa dar o primeiro passo. Até porque quem tem poder para modificar a nossa condição mental somos nós. Não é o outro que vai me dar o otimismo. Sou eu que preciso escolher. Sou eu que preciso buscar as estratégias que eu consigo lidar para poder modificar a minha forma de pensar. E é disso que Joana de Ângeles fala, quando diz para a gente que mesmo quando a gente cai, é importante não entrar na espiral de negatividade, porque a depressão é uma coisa muito séria, é difícil de ser superada e é necessário sempre pedir ajuda, ter a consciência de que a gente pode cair, mas também pode se reerguer. E começar de novo de forma mais experiente, com menos chances de errar da mesma forma, como a gente tinha feito antes. Porque uma hora a gente acerta. Né? Mesmo que tenha que repetir, uma hora a gente vai conseguir acertar. Então é importante estar motivado para continuar tentando, porque uma hora a gente vai acertar. Então, quem não, e principalmente quem não se perdoa, vive preso na dor e, inclusive, é capaz de se abandonar, porque não se permite, em função da mágoa que está vivenciando, experimentar coisas positivas. Está sempre se julgando indigno, sempre se auto-sabotando. Então, a gente realmente precisa se libertar de todo esse sentimento, e eu sei que é difícil,
porque eu também tenho as minhas questões, mas é um sentimento que só nos puxa para baixo. E a gente tem que lembrar que Jesus tem uma missão para cada um de nós. A missão do Cristo nesse planeta depende também da nossa ajuda. Ele veio para que nós tivéssemos vida, mas não qualquer vida, vida em abundância. Então, cada um de nós traz no seu coração uma luzinha pequenininha que a gente precisa fazer brilhar. Não só acender. Jesus manda a gente fazer brilhar a nossa luz. Porque enquanto todo mundo não tiver com a sua luzinha acesa e brilhando, a mensagem de Deus para nós não conseguirá estar plenamente às claras para todos. Então, a missão do Cristo, o compromisso de Jesus nesse planeta é ajudar a todos nós a acender a nossa luz. Que a gente possa fazer o processo de autoconhecimento, entrar motivados essa noite para, a partir de agora, trabalharmos o auto-perdão em nós, para que a gente possa realmente colaborar com o serviço de Jesus nas nossas vidas. Obrigada, Meus queridos, Cláudia. que a gente, Você pode... mas que a gente possa Desculpa. elevar os nossos corações. Obrigada, Cláudia. Eu já... Posso? Bom, então vamos fazer a nossa prece. Se estiver cortando o áudio porque eu abri o vídeo, vocês, por favor, me avisem. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos com a certeza de que somos muito, muito amados por Deus, por Jesus, por uma pleiade de amigos espirituais que sempre estão ao nosso redor, buscando, torcendo, vibrando a cada conquista que a gente consegue. Eu desejo a cada um de vocês, como desejo para mim, que a gente receba de Deus as bênçãos infinitas que seu coração amoroso traz para cada um de nós. Que seu lar, que meu lar, que as nossas famílias sejam abençoadas, que o seu coração, como o meu, abra espaço para que Deus nos conheça. Quer a gente esteja de pé ou temporariamente abatido por alguma dificuldade, que a gente consiga acessar as palavras certeiras de Cristo para nós. Deus e Jesus já nos conhecem os pensamentos muito tempo já. Então, já diria o salmista que a ciência de Deus é tão grandiosa que a nós não seria possível alcançarmos conforme a nossa imaturidade ainda. Então, se Deus, se Jesus confiam tanto no nosso potencial, que a gente também faça o esforço de se entregar confiantes a esse amor. Possamos nos conectar de forma cada vez mais positiva a essa energia tão poderosa que é o amor de Deus por nós e possamos crescer e caminhar no nosso projeto evolutivo cada dia um pouquinho mais, um pouquinho melhor hoje do que ontem, um pouquinho melhor amanhã do que hoje, e seguindo em frente. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.